e é com bastante alegria que eu vou falar desse tema que eu considero muito importante. Só... Isso. Aqui estão os meus conflitos de interesse, não tenho nenhum importante para essa apresentação. E aqui estão os tópicos que eu pretendo abordar. Então, tudo é tabagismo, porque as pessoas fumam, a base do tratamento do tabagismo, intervenção mínima, avaliação do paciente tabagista, tratamento não farmacológico, tratamento farmacológico e as conclusões. Então, tudo é tabagismo. Nessa imagem, é bem interessante, porque nós temos um cachimbo, um maço de cigarros, mas, na verdade, todos são apresentações de cigarro eletrônico. Então, nós vamos ter que estar muito atento a essa nova moda, que também vai chegar nos nossos consultórios, sem dúvida, já está chegando. Os dispositivos eletrônicos para fumar, eles são considerados formas não convencionais de consumo de tabaco. Então, antes a gente considerava a forma não convencional charuto, cachimbo, palheiro, que o palheiro também está em alta, porque é uma forma considerada natural de consumir tabaco, o narguile e todos os dispositivos eletrônicos. Além destes, causa preocupação o tabaco sem fumaça, que no Brasil já foi mais importante, era o caso do tabaco mascado, que há muitos anos estava em voga, o rapé, e hoje existem apresentações modernas, que são chamadas de snuff, e que na Europa têm um consumo bem elevado. Então, narguile, o tabaco de absorção pela mucosa oral, principalmente o snus e os dispositivos eletrônicos para fumar, são potenciais epidemias neste século. Opa! Então, por que as pessoas fumam? Eu coloquei essas imagens e são muitas as preocupações atualmente e sempre. Meio ambiente, sobrevivência do planeta, política, problemas pessoais, preocupações, solidão, que é uma coisa bem comum neste período que a gente está vivendo, ansiedade, tudo isso leva à dependência química, e, no caso, aqui, nós estamos falando do tabagismo, que é uma dependência química considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, que o CID é F17. Eu coloquei aqui do lado que é claro que existem outras formas das pessoas lidarem com essa ansiedade, como atividade física, lazer, enfim. Mas o foco aqui é a gente falar sobre a dependência química. E como a nicotina age? A nicotina tem um papel químico, vamos dizer. Então, ela se liga no núcleo accumbens, agora aqui, que está localizado aqui, no lobo frontal, onde nós temos a área ligada a comportamento e emoção, e a nicotina vai se ligar, após inalada, em poucos segundos, aos receptores nicotínicos, e vai fazer com que haja liberação de dopamina e outros serotoninérgicos. E isso vai dar uma sensação de prazer, que a doutora Voskov descreveu muito bem nesse trabalho dela, que causa um reforço positivo. Então, como ela chama, é o momento do feel good. Você tem sensação de prazer e diminuição da ansiedade. Logo em seguida, após 30 a 40 minutos, nós vamos ter uma fase negativa, de reforço negativo, que é quando começam a surgir os sintomas de abstinência. E, logo depois, você vai entrar numa fase em que você tem necessidade, você quer aquela substância para ter a sensação positiva. E esse é o ciclo da dependência química. Então, essa dependência ela não acontece abruptamente, existe uma fase de iniciação, uso eventual, e depois o tabagista ele entra na fase de manutenção e adição, que é quando ele começa a sentir necessidade de consumir a droga.
Isso tudo vai depender do genoma e do meio ambiente. Existem hoje mais de 500 variantes genéticas relacionadas ao tabagismo. Eu coloquei 3 aqui, o mais conhecido é o CYP2A6, que é um gene relacionado ao metabolismo da nicotina e, coincidentemente, é um ativador de procarcinogênicos. Existem outros genes ligados à carga tabágica, à facilidade ou dificuldade de interromper o tabagismo também. E, embaixo, eu coloquei uma coisa muito importante, que as mídias, as leis e as campanhas, elas têm um impacto muito grande na população tabagista e levam a uma interrupção do tabagismo de 3% a 5% por ano. Então, esse é um número que a gente deve levar em conta e sempre estar lembrando. Bom, dessa forma, a gente entende que os componentes da dependência à nicotina podem ser organizados nesses 3 grupos: a dependência física, psicológica e os condicionamentos, que são o automatismo do consumo do cigarro. Estou brigando aqui, mas... nesse slide, nós vemos as doenças relacionadas ao tabagismo ativo e passivo. Eu não vou entrar em detalhes, são mais de 50 doenças. A gente pode, a grosso modo, agrupar em doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, onde chama atenção a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e as doenças intersticiais, e as neoplasias, as principais sendo de pulmão, laringe e bexiga. No tabagismo passivo, eu gosto sempre de chamar a atenção para a criança, as doenças que vão acometer as crianças pela exposição ao tabaco intradomiciliar. Então, por exemplo, otite média aguda é uma doença que está muito relacionada com essa exposição e que nem sempre se lembra de conversar com os pais sobre o tabagismo. E não poderia deixar de falar dos cigarros eletrônicos. Eu acho que a gente teve, em 2019, uma prova indiscutível de que o cigarro eletrônico causa, sim, muitos danos à saúde. Então, nós tivemos a epidemia de EVALI, que é uma sigla em inglês, seria a doença pulmonar relacionada ao uso dos cigarros eletrônicos, mas no mundo inteiro ficou conhecido por essa sigla EVALI. O EVALI teve várias apresentações, doenças intersticiais, que, no estudo, ou com biópsia ou com lavado, mostrou que, muitas vezes, era uma pneumonia lipoídica ou uma pneumonia de células gigantes, e que se comprovou que estava relacionada com o consumo de cannabis, de THC, no cigarro eletrônico, e o uso de vitamina E, que daria facilitaria a inalação do THC. Bom, a maior parte dos casos aconteceu nos Estados Unidos, mas nós tivemos casos em outros locais no mundo. Foram 2.807 casos, com uma mortalidade de 2,4%. E o que é importante é a idade desses pacientes. Então, a média foi 49,5 anos, de 15 a 75 anos. Como que nós estamos em relação à prevalência do tabagismo? Então, esse quadro é muito interessante, que mostra que, em 1989, a população adulta fumava, 34,8% da população adulta fumava. E esse número foi caindo no decorrer do tempo. O último dado que a gente tem, de 2019, mostra 12,6% da população adulta fumante. Uma maior prevalência entre os homens, e aqui está bem mostrado a importância da Convenção Quadro, que nós ratificamos em 2005, que é um acordo mundial para a redução do tabagismo no mundo inteiro. Eu sempre gosto de mostrar esse estudo, que mostra como o Brasil está bem na fita. Eu falo que a gente pode se orgulhar muito do resultado das nossas políticas públicas de controle do tabagismo, e nós somos o país no mundo que teve mais queda da prevalência de tabagismo. Isso é muito interessante e está diretamente relacionado ao posicionamento das sociedades, das associações da sociedade civil, das leis de restrição ao uso de tabaco, dos ambientes livres de tabaco.
E, para atualizar, nós temos esse dado do Covitel desse ano, que foi feito por telefone, tem, então, algumas críticas a se fazer, mas que mostra que, ao contrário do que a gente imaginava, não houve um aumento tão grande, houve muita recaída, mas não um aumento do número de tabagistas. Aqui, pré-pandemia, aqui no primeiro trimestre desse ano, mas mostra uma coisa interessante, aumento do consumo, ou a presença, a informação sobre o consumo de narguile e sobre o consumo de cigarro eletrônico, que antes não era citado. Então, quais seriam as bases do tratamento do tabagismo? Motivação. O paciente tem que estar motivado e querer parar de fumar. Isso passa pela, coloquei aqui a pirâmide de motivação, que você vai ter que achar o que vai fazer aquele paciente querer mudar de comportamento. Então, eu coloquei algumas definições que eu acho fundamentais, janela de oportunidade, que você deve aproveitar, ou internação, gestação, ou qualquer consulta que o paciente faça. A balança de decisão, que sempre o paciente vai estar dividido entre a vontade de fumar e a dependência química que o leva a querer continuar a consumir o cigarro, motivos para fumar e motivos para deixar de fumar, autoeficácia e autoconfiança, que são questões relacionadas à competência pessoal, que a gente só pode dar um empurrão, mas está no indivíduo, e o processo de aprendizagem, que é onde o médico tem um papel fundamental. Ele vai ensinar o paciente, vai conversar com o paciente, mostrar caminhos para ele lidar com a fissura, com os lapsos e recaídas. Então, nenhum fumante é igual ao outro, a gente tem que ter isso em mente, individualizar o atendimento ao nosso paciente, e nós temos que saber o que vai fazer esse paciente se motivar a parar de fumar. Então, no adolescente, não adianta você falar que ele vai ter infarto, DPOC, mas talvez você falar que ele vai economizar dinheiro, vai ter menos dispneia, como a doutora Roberta mostrou, e, enfim, vai ter que mostrar ganhos que para eles são importantes. Na mulher, a mesma coisa. A mulher, você pode até tentar motivar com as questões de saúde, mas talvez dê mais resultado você falar da estética, do problema da pele, questões da saúde e o exemplo para a família. Também é muito importante, na hora de motivar o paciente, falar do custo que o cigarro representa no orçamento dele. Então, existe o custo financeiro, mas também quanto à saúde, a gente sabe que essas doenças que acometem o tabagismo são, como eu já mostrei, são diversas. Elas também vão ter um impacto econômico, não só no indivíduo, mas na sociedade. E também é importante a gente lembrar que... Me desconcentrei, que eu vi ela levantando, mas eu vou já ter... e também lembrar que o tabagista, em geral, ele vive 10 anos a menos do que uma pessoa que não fuma. Existem aplicativos muito interessantes onde o tabagista pode fazer o cálculo de quanto ele está gastando com o consumo de cigarro. Então, já falei das janelas de oportunidades que devem ser aproveitadas. E aqui é um trabalho que o nosso grupo fez, publicado já há alguns anos atrás, que mostra que no hospital estão pessoas fumantes, né, claro. Nesse nosso levantamento, 17% dos pacientes que estavam internados naquele momento eram fumantes ativos. Hoje, a gente imagina que esse número seja menor. E também lembrar que o tabagismo interfere no resultado do tratamento que você vai instituir para esse paciente. Gatilhos, é importantíssimo lembrar, são os momentos no dia a dia que fazem com que o paciente acenda o cigarro automaticamente, e a síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência ela acontece principalmente no primeiro mês, após o término do tabagismo, então, irritabilidade, ansiedade, distúrbios do sono. E o único sintoma que vai ocorrer por mais tempo é o aumento de apetite, e isso pode perdurar por bastante tempo. Então, vamos falar um pouquinho de intervenção mínima, que eu acho bem importante.
esse levantamento do INCA mostra que mais da metade dos médicos realmente perguntam e aconselham os seus pacientes sobre tabagismo. Só que quase 30% não pergunta nada sobre tabagismo e 13,9% pergunta: o senhor fuma, mas não dá nenhum aconselhamento, que são condutas erradas, vamos dizer. Então, o que seria intervenção mínima? Seria você perguntar para todos os pacientes se ele fuma ou continua fumando, com que idade ele começou a fumar, quantos cigarros ele fuma por dia, se já tentou parar de fumar e se deseja parar de fumar. Essa intervenção mínima, ou aconselhamento breve, ou abordagem mínima, ela leva menos que 3 minutos, ela deve sempre conter uma mensagem clara, personalizada, relevante, convincente para o paciente, e ela pode ser feita por todos os trabalhadores da área da saúde. Existem várias estratégias para abordagem mínima, e a efetividade é 2,5%, com um NNT de 40. Então, vale muito a pena ser aplicada. Como nós vamos avaliar o nosso paciente tabagista? Então, primeiro, a história tabágica, em que você deve sempre perguntar sobre quando ele começou a fumar, o padrão de consumo, avaliar a motivação, a dependência com o teste de Fagstrom, que pode ser, inclusive, autopreenchido, avaliar as tentativas anteriores, as dificuldades, quais medicamentos foram usados, e fazer uma boa avaliação clínica, que inclua o IMC, uma avaliação pneumológica com uma imagem e espirometria, avaliação cardiovascular e outras comorbidades que porventura, ele apresente. Aí está o teste de dependência de Fagstrom. As duas questões mais importantes são sobre quando ele acende o primeiro cigarro ou se ele fuma durante a noite e a quantidade que ele consome durante o dia. Esse teste vai dar para a gente o grau de dependência física. E motivação, existem várias escalas. Esse é o modelo de Prochaska e de Clemente, em que você vai avaliar se o paciente já está na fase de contemplação, de preparação de ação ou não. Lembrando que o paciente, quando para de fumar, ele deve ser acompanhado por pelo menos 1 ano. Esse é o monoxímetro, nem todo mundo tem esse equipamento, mas ele é muito útil, ele mede a concentração de monóxido de carbono e ele é um marcador da intensidade do consumo de cigarro e se a pessoa está fumando ou não. Então, ele pode ser muito útil em campanhas e no acompanhamento. Quando você conversa com o paciente, é interessante já avaliar se existem fatores de risco para o insucesso da sua abordagem. Então, quais seriam esses fatores? Nível elevado de dependência, nível baixo de motivação, a presença de outras dependências, como alcoolismo, consumo de cocaína e de maconha, se existe outro tabagista no domicílio, medo de engordar, medo de fracassar, ansiedade, depressão e a situação de crise. Se o paciente, por exemplo, está vivendo um luto, não é o momento adequado para fazer uma tentativa de parar de fumar. O tratamento não farmacológico, ele inclui treinamento de habilidades para mudar o hábito. Então, como lidar com o desejo de fumar? O que a gente orienta, que todos vocês também devem fazer, é beber água, mastigar alguma coisa na hora que der mais vontade de fumar, fazer caminhadas, relaxamento, exercício de respiração profunda, yoga, mindfulness, e vai por aí afora. Além de falar sobre as recaídas, do risco de recaída. Orientações gerais sobre o controle de peso corpóreo, síndrome da abstinência, e organizar para o dia D, como serão os primeiros dias sem tabaco. Tudo isso pode estar no material escrito, numa cartilha. O INCA mesmo disponibiliza material educativo muito interessante. Lembrando, então, antes de falar do farmacológico, que o tabagismo é uma doença crônica, como eu já comentei, que se caracteriza por fissura, uso compulsivo, recaídas frequentes, falhas terapêuticas. Algumas vezes são necessárias várias tentativas antes da interrupção e taxas elevadas de abandono. Tudo isso para dizer que o vínculo do médico e o paciente é importantíssimo. Ele pode abandonar naquele momento e voltar em seguida.
Uma questão que eu venho colocando é por que nós temos tão poucas opções terapêuticas para tratar tabagismo. Há 20 anos nós não temos nada de novo, sendo que para qualquer outra doença crônica existem tantas opções. O resultado do tratamento não depende somente do uso do medicamento, mas, como eu falei, da motivação do paciente. E a abordagem comportamental potencializa o tratamento farmacológico. Lembrando que as mídias eletrônicas podem auxiliar muito no tratamento. O tratamento farmacológico, as indicações clássicas são idade acima de 18 anos, um Fagstrom acima de 5, uso diário, mas isso também nós estamos deixando de lado, porque a gente atende muitos pacientes que só fumam, por exemplo, no final de semana. E o consumo maior que 10 cigarros também é questionável. Outras indicações são falência em tentativas anteriores, insucesso só com a abordagem comportamental, aspectos individuais, e lembrando que existem grupos que nós acabamos empregando medicamentos, mas que não têm indicação formal na literatura médica, como gestantes, adolescentes e os usuários de cigarro eletrônico. O que nós dispomos para tratar são os medicamentos nicotínicos. No Brasil, nós temos a forma de adesivo, pastilha e goma de mascar, e os não nicotínicos, o principal é bupropiona. A bupropiona e os repositores de nicotina são medicamentos de primeira linha, e a vareniclina, que é ótima, não está disponível no mundo inteiro, já faz algum tempo, e nós não sabemos bem por quê. Houve quebra da patente, houve contaminação de um lote, e o medicamento não está disponível. Segunda linha, nós temos a nortriptilina, que o FDA não aprovou para esse fim. Então, outras questões que permeiam a tratamento farmacológico é se a gente começa antes do dia D ou não, quando vamos fazer a combinação de medicamentos. Eu já respondo que é quando você tem falência da monoterapia, como se define falha terapêutica, se a interrupção vai ser gradual ou abrupta, vai depender muito do paciente, por isso que é importante individualizar, e se devemos ou não estender o tratamento. Então, o paciente muitas vezes vem procurando milagres. Eu entrei, dei um Google e descobri vários, coloquei alguns, que não têm base científica nenhuma. Então, o Nicof, aqui tem tiamina, cobre, enfim, Nicomax, eu coloquei aqui, e o Fumazil, que, além de não ter comprovação científica, tem um plano de tratamento enlouquecedor, né? Tem que tomar um comprimido a cada 1 hora, no início. Então, nada disso está indicado. O que a gente tem, a vareniclina, que, como a gente vê aqui, tem um odds ratio de 3,1. Eu vou pedir mais alguns minutinhos para concluir, já estou quase no finalmente. E a bupropiona, que também dá um bom resultado, o adesivo, a nortriptilina, que chega perto da bupropiona no resultado, e as combinações, que, como a gente vê, elas não são tão superiores à monoterapia. Você vai usar a combinação realmente quando o paciente não conseguiu parar com a monoterapia. Aqui é um estudo de Eagles, que é de 2016. O que é interessante é que ele mostra que o paciente com doença psiquiátrica também para de fumar com os mesmos medicamentos que você usa para aqueles que não têm doença psiquiátrica. Aqui, só mostrando o efeito da nortriptilina. Vejam que o diamante é favorável ao uso dela, é um medicamento barato, que nós temos disponível no SUS, e que tem vários estudos na literatura mostrando que ele é eficaz para a cessação do tabagismo. Então, aqui, só comentando sobre o tratamento estendido, nesse trabalho de 2015, a gente percebe, é interessante esse trabalho, porque ele mostra que o tratamento estendido ele é válido até a semana 24, até 6 meses. Após 6 meses, o resultado já não é tão bom. Aqui, só para lembrar que essa bupropiona, inclusive a nortriptilina, a vareniclina, elas devem ser iniciadas antes do dia D, e que a manutenção do tratamento deve ser até 1 ano após o término do tabagismo. Eu coloquei ali embaixo, só para lembrar,
que você pode fazer esse acompanhamento ou individual ou em grupo. O INCA também mostra o modelo de atendimento em grupo. Para deixar um recado para vocês, que daqui, acho que uns 2 anos, nós vamos ter no mercado a citizina. Ela está sendo avaliada em estudos fase 3, não está aprovada no FDA, então não é disponível. É uma história interessante, porque esse medicamento ele era usado no leste europeu e também tinha uma posologia muito complicada, por isso que os estudos estão sendo recomeçados e provavelmente ela vai vir numa posologia de 3 vezes ao dia. E já em 2006 já foi publicada uma meta-análise com 10 estudos. Esses estudos foram realizados na Bulgária, Rússia, Alemanha e Polônia, onde é mais usada a citizina. Tem um número bem importante de pacientes, mostrando que, em 6 meses, ela quase dobra a interrupção do tabagismo e que isso se mantém até 2 anos. Então, conclusões, vou falar bem rapidinho. As janelas de oportunidades devem ser sempre aproveitadas. O tratamento farmacológico associado à abordagem comportamental dobra as taxas de cessação. Devemos pensar no uso dos recursos digitais, aplicativos de celular, para ajudar nesse momento. Os cigarros eletrônicos são um novo desafio para nós médicos, e uma boa relação médico-paciente é fundamental para o sucesso do tratamento. Essa é uma carta ao editor, saiu no último número do Jornal de Pneumologia, e a gente deve ter em mente que cigarro eletrônico não serve para tratar tabagismo, que sempre é uma controvérsia que ocorre. Muito obrigada, e eu deixo aí como sugestão de leitura esse livro que nós publicamos no ano passado e que responde, eu acho que todas as questões. Obrigada.